por que o jiu-jitsu não tá nas Olimpíadas? Se o skate tá. O skate tá, não tá? Então, Ou na tava, verdade, não sei. até onde eu sei, precisa o jiu-jitsu estar organizado em 75 países com federação, campeonato nacional e aplicar para poder entrar como esporte de demonstração e depois ele vira oficial. Hum. É alguma coisa assim. Mas é política que envolve. Eu, particularmente, não sei se seria um caminho legal entrar na Ah, Olimpíada. não? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque o esporte olímpico, ele é bom por um lado, que ele tem apoio. Assim, ele tem apoio pro atleta, por exemplo, o judô, ele tem apoio, Hum, entendeu? Mas é muita política. hum. No Brasil a gente teve caso, melhor nem citar Não, nome, mas teve casos de não. atleta Mas fala aí, Não, conta porque, aí a por exemplo, treta. Qual é a treta do judô não, aí? não é treta, por exemplo, vamos supor que o jiu-jitsu fosse olímpico. Aí vai ter o campeonato mundial, Hum, certo? Aí, hoje o mundial de jiu-jitsu, para ser campeão mundial de jiu-jitsu, o cara tem que lutar, treinar, vai lá, se inscreve, se classifica, se precisar fazer o ranking, faixa preta precisa de ranking, precisa de pontuação, faz a pontuação, para ele fazer a pontuação ele tem que lutar os campeonatos opens, aberto, faz a pontuação, vai lá, luta, se ele for bom ele vai lá e ganha e acabou. hum. Depende dele mesmo para ganhar. O judô não, qualquer esporte olímpico, você não precisa, você não, você não pode ser só bom. Você precisa ser escalado para representar o seu país. Entendi. Então, essa escalação que é o problema, no Mas meu ponto de vista. não é uma. Não tem. É uma coisa subjetiva essa escalação? Ou não tem pontos práticos ali? Ah, para você ser escalado, você tem que ganhar um campeonato baiano, ou um campeonato paulista, ou isso? Como é que é? O que eu sei é o seguinte, funciona assim. Por exemplo, tem a equipe de competição, são 3 atletas. Então, vamos supor, eu, você e mais 2 atletas. Quem tiver mais pontos vai para a Olimpíada. Aí o que acontece? Nós somos em 4 para lutar os campeonatos oficiais que somam pontos. Aí a federação manda você para lutar o campeonato baiano, Hum. o outro vai lutar o campeonato brasileiro, o outro vai lutar o sul-americano e eu luto o mundial, os ranks, os que valem mais rank. Então a chance de eu somar ponto para eu ir é muito maior do que a de vocês. Então, assim, e Entendi. quem escolhe é o técnico. Então, assim, eu acho que tudo que tem escolher, alguém escolher, já vira política, vira gosto, o cara não gosta de você. Então já teve vários problemas como esse no Brasil e provavelmente fora do Brasil. Então, por isso que eu acho que a Olimpíada, pro atleta, viraria um pouco de política. Pro técnico. Por exemplo, se o jiu-jitsu fosse olímpico, eu ou outro brasileiro, provavelmente, eu não posso falar que não, mas provavelmente não seríamos o técnico da seleção irlandesa. Entendi. Provavelmente seria o irlandês. Claro. É. Não tô falando que a gente é melhor que o irlandês, mas Mas se fosse, quem não sei. escolheria, aí o irlandês iria escolher. Ele ia escolher os alunos dele ou os meus alunos. O meu aluno é brasileiro, mora na Irlanda faz 20 anos, ele poderia lutar, não poderia. Então, assim, por mais que ele tenha um passaporte irlandês, mas já entra a política. E aí, esse lado que eu não Entendi. gosto. Essa é a minha opinião. Não só a minha, mas essa é a opinião que eu compartilho. Quando envolve a política, por isso que o jiu-jitsu é um esporte, vai ter europeu. Europeu, você vai lá, se inscreveu, lutou, finaliza todo mundo, é campeão. Entendeu? Esse que eu acho legal. Agora, em relação ao apoio da Irlanda, o jiu-jitsu, em relação ao governo, a gente não tem apoio. Mas eu sei que o esporte olímpico, como judô, outros esportes têm apoio. Entendeu? É. Mas eu achei um ponto de vista interessante isso aí. É porque é Porque política, pô. você lembra de umas Olimpíadas aí que tinha um nadador de um país, sei lá, não lembro que país era, um país pequeno, não lembro se era na África ou na Ásia e tal, que só porque o cara, aquele país precisava de um representante, mandaram a pessoa Ele não lá e a conseguia nem pessoa completar a prova, não né? conseguia completar. Mas assim, não tô falando, né? Não tô, tipo, esculhambando o cara nem nada. Mas ele não tinha uma piscina no país que não conseguia, sabe? Não tinha uma piscina do tamanho da Olímpica, tinha que nadar num hotel, que era metade e tal. E. Mas é isso, só para completar o quadro, chamaram o cara. Então, se fosse num um esporte tipo jiu-jitsu, Hoje o não ia ter Mundial de como. Jiu-Jitsu, por exemplo, o Jiu-Jitsu é soberano brasileiro.
em relação a competições. Tem os atletas muito bons de vários países? Tem. Mas no Mundial, por exemplo, dá 3 mil atletas. Mundial adulto. Mundial Master, 7, 8 mil atletas. A maioria dos atletas que ganham as categorias mais importantes, faixa preta, adulto, são brasileiros. Tipo, é 95% brasileiro dos que ganham. Entendeu? Mesmo que entre numa categoria, numa chave de categoria que tenham mais americanos, porque hoje nos Estados Unidos o Mundial tem mais americanos ou mais ainda os brasileiros ganham. Entendeu? Se hoje tivesse uma Olimpíada e tivesse que mandar um representante do Brasil, entendeu? A chave de luta para escolher o brasileiro seria mais difícil que o Mundial. Entendi. Entendeu? Ia ser o brasileiro, o americano, e aí, ia ter vários caras que não têm o nível do brasileiro, porque então assim, o jiu-jitsu ainda não está preparado para isso, e a minha preocupação em relação a isso, porque vai crescer, o jiu-jitsu vai crescer daqui, sei lá, daqui 50 anos, 100 anos, 20 anos, eu não sei, vai crescer. Porque a gente fala assim, levou 100 anos para chegar nisso, tá, mas hoje em dia as coisas são muito mais, por causa da internet e tal, globalização, mas vamos supor que em 5 anos cresça muito, 10 anos, mas quando envolve política é difícil. Entendeu? Por exemplo, no Brasil, eu não posso citar nomes, até porque eu não sei, mas, pô, mudou a política, muda o ministro do esporte, muda tudo. Muda o cara que vai escolher o cara que vai ir. Então, assim, aí o cara não vai com a minha cara, aí não vou. Então, imagina você treinou 4 anos e já ouvi falar de problemas assim. Não posso citar nomes, porque não tem nem como provar e não sei exatamente. Mas, então é difícil isso. Isso eu acho que não acho legal. Interessante. Não, Esse é eu o meu gostei ponto de de saber vista. porque eu achava que todo mundo ia querer, tipo, ia aumentar o status do esporte se fosse lá. Esse é o lado bom. O lado bom é que a Olimpíada, o esporte olímpico, ele recebe verba do governo, ele recebe mais estímulos, entendeu? Só que ao mesmo tempo, por exemplo, no Brasil tinha uma época que tinha uns projetos de judô que colocava o professor de judô nas escolas. Super legal. Mas era pelo governo, pagava muito pouco, não tinha mão de obra, porque o cara bom não ia trabalhar por aquilo. E aí você ia lá, tinha um cara que treinou judô quando era criança e dando aula. Então, assim, acaba virando uma política. Tem para inglês ver, mas não tem, entendeu? Então, assim, esse que é o ponto ruim. E quando acaba sendo igual hoje, jiu-jitsu é um esporte. As academias que dão aula, os que treinam jiu-jitsu se matriculam numa academia. Não tem como o cara ser ruim, porque se o cara ser ruim, ele não sobrevive, o professor. Porque o business dele não vai para frente se ele for ruim. Ele pode até começar. Qualquer um pode abrir uma academia. Se quiser abrir uma academia de jiu-jitsu, você abre. Não vai funcionar, não vai funcionar. Não quero não pra não humilhar. Não vai funcionar. Não vai funcionar, entendeu? Então, assim, esse é o meu ponto de vista em relação à Olimpíada. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.